Olá, eu sou a professora Wellen Senkzuk. Juntamente com o Paulo, nosso intérprete de Libras, vamos continuar as discussões da nossa disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Mas antes de nós focarmos no estruturalismo, nas concepções trazidas por Saussure, eu quero apresentar para você novamente, já que é algo muito importante, o canal Conecta. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui o canal Conecta, como você pode verificar no vídeo que passou antes de nós iniciarmos a aula. Então, você consegue fazer a sua inscrição, montar o seu currículo no canal Conecta. Ele é totalmente gratuito para os nossos alunos, ele auxilia no autoconhecimento, já que há um teste comportamental no canal Conecta. Nós já temos ali que a cada 3 entrevistados, um aluno ele é contratado, e já que nós estamos falando em você, né, futuro profissional de letras, é bem interessante que você possa ter a oportunidade de já trabalhar na área estando ainda na graduação. Outro aspecto importante do canal Conecta é que as sugestões das vagas, elas são por geolocalização. Então, você verá as vagas que são próximas da sua localidade. Diversas empresas estão cadastradas no canal Conecta e então elas analisam o currículo que você preencherá no próprio sistema. Eles vão analisar, vão verificar aí com relação aos conteúdos e as dicas, as vagas relacionadas a emprego, a estágio, há também alguns editais de concurso público. Então, é uma grande oportunidade para você que ainda está cursando o nível superior, né, está fazendo a sua faculdade. Por isso, acesse o site do canal Conecta, insira o seu CPF e a senha do portal digital do aluno. Então, é a mesma senha que você usa no seu portal do aluno. Aceite os termos de uso. Aí você será direcionado para realizar o teste comportamental. Com isso, você terá a oportunidade de completar o seu currículo e, após o currículo estar preenchido, finalizado, já consegue verificar se há vagas disponíveis para a atuação no seu curso. Por isso, não deixe de acessar o site do canal Conecta, realizar a sua inscrição, preencher o seu currículo no canal Conecta, porque é uma grande oportunidade para que você possa realizar um estágio ou mesmo após formado já tenha a oportunidade de um emprego. Então, agora nós vamos iniciar a nossa disciplina. Então, relembrando, essa é a disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Eu sou a professora Wellen Senkzuk. Juntamente com o Paulo, novamente nós vamos trazer as discussões com relação aos estudos da linguagem. Você pode perceber na nossa primeira teleaula o percurso que nós realizamos da antiguidade até o século XIX. Falamos a respeito da importância dos questionamentos sobre a linguagem, quais eram as concepções de língua vigente, qual a importância da língua para essas sociedades. E agora nós vamos passar a discutir o estruturalismo, que você já teve a oportunidade de conhecer um pouco a respeito dos estudos de Saussure. Então, vamos iniciar as nossas discussões. Nós temos aqui no quadro, nós vamos trabalhar na unidade 2. Você teve a oportunidade de já conhecer Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna. Assim, convido você agora a
novamente verificar a importância em se definir o objeto de estudo da linguística e quais são as consequências da escolha de uma abordagem ou de outra. Então, nós vamos ver nessa disciplina diversas abordagens teóricas no ramo da linguística, vamos compreender cada uma dessas concepções, dos conceitos que são adotados para a língua, para que você consiga compreender o percurso dos estudos linguísticos que permitiu que nós chegássemos à nossa atual abordagem de estudo da língua que nós utilizamos em sala de aula, nas nossas aulas de língua portuguesa, no ensino fundamental 2 e também no ensino médio. Você terá a oportunidade de, ao conhecer todo esse percurso linguístico, ser um excelente profissional da área da linguagem, já que você terá o domínio, você conseguirá explicar ao seu aluno o porquê de nós apresentarmos a gramática normativa, quais são as discussões relacionadas à norma padrão, à norma culta, ao prestígio que há na escrita e que nós temos aí um desprestígio com relação à oralidade. Pensando nisso, há alguns conhecimentos prévios que você precisa para compreender melhor a teleaula de hoje. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui que é necessário que você saiba dos estudos através do tempo que levaram ao estabelecimento da linguística como ciência. Você pode verificar na nossa primeira teleaula que os primeiros estudos ali na antiguidade. Então, havia uma preocupação com a linguagem, mas nós ainda não tínhamos a ciência da linguagem. Nós ainda não tínhamos a linguística sendo estabelecida. Então, haviam questionamentos, reflexões sobre o uso da língua, mas nós não tínhamos ainda a ciência da linguagem. Passamos a estabelecer essa ciência da linguagem com os estudos de Saussure no estruturalismo. Então, você precisa relembrar os aspectos e as discussões sobre a linguagem da antiguidade até o século XIX, que são os conteúdos presentes na nossa unidade número 1, na nossa primeira unidade. Então, você consegue verificar que há uma trajetória, há mudanças nas concepções de língua e de linguagem até o século XIX. No século XX, nós já teremos a linguística moderna, que será com os estudos de Saussure. Então, nós falamos na nossa última situação problema da aula passada, da diferença existentes entre língua e linguagem. Hoje vamos reforçar um pouco mais essa diferença. Falamos da concepção de que Saussure traz o signo linguístico, que para ele é a junção do significado e do significante. Estabelecemos uma discussão sobre a arbitrariedade do signo linguístico quando nós verificamos que não havia uma lógica para a escolha dos nomes. Os nomes não eram dados porque os objetos apresentavam características que remetiam ao seu nome. Como os nomes eram dados aí, eram dados por pura convenção, foi estabelecido que o signo linguístico ele é arbitrário. Pensando na arbitrariedade, na mutabilidade e também imutabilidade do signo linguístico, trouxemos as discussões sobre linguagem e comunicação e quais são as funções da linguagem estabelecidas por Jacobson. Pensando em toda essa trajetória e também
no resumo que nós conseguimos fazer sobre a nossa primeira unidade, agora eu convido você a conhecer a situação geradora de aprendizagem da nossa unidade de hoje. Então, nós temos aqui no quadro que Sofia, ela é uma professora de inglês que está começando uma nova turma. Seus novos alunos são muito curiosos e constantemente perguntam-lhe sobre coisas que ela nunca tinha parado para pensar e que muitas vezes ela não sabe como responder. Em meio a essa dificuldade, ela se motivou a fazer um curso de especialização na área de linguística, a fim de poder sanar algumas das suas dúvidas e também das dúvidas dos seus alunos, para que ela pudesse responder aos questionamentos dos seus alunos. E aí, nós vamos ter, na nossa primeira situação problema, que a Sofia terá que explicar aos seus alunos o que acontece com os significados de carneiro, sheep, mutton e mouton, em português, inglês e francês, respectivamente. Pensando nessa diferença dos significados, ela precisará focar na ideia e no conceito de valor linguístico. Após ela trabalhar com o conceito de valor linguístico, o próximo questionamento, a próxima situação que você ajudará a Sofia a resolver será: uma das questões da prova consiste em escolher uma palavra qualquer para explicar a noção de traços distintivos que produzem fonemas diferentes. Então, há um novo conceito que precisa ser explorado, que já irá direcionar para a nossa terceira situação problema, em que Sofia deverá elaborar uma atividade escolar trazendo a ideia de par mínimo e a distinção entre palavras quase idênticas. Então, há aqui, nas nossas 3 situações problemas, diversos conceitos que são trazidos pela corrente estruturalista, por diversos autores que vão conceber esses conceitos com o objetivo de explicar determinadas estruturas, determinados fenômenos da linguagem. Então agora você verá um vídeo e eu já te encontro para resolvermos a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então, em nossa primeira situação problema, vamos trabalhar com Saussure e o curso de Linguística Geral. Esse curso de Linguística Geral, essa obra que foi publicada em 1916, é uma obra póstuma. Então, não foi Saussure quem a escreveu, mas sim 2 de seus discípulos, 2 de seus alunos que compilaram todas as anotações do curso que eles realizaram com Saussure e trouxeram nessa obra Curso de Linguística Geral. Então, nós vamos trazer as discussões estabelecidas por Saussure para conhecermos a primeira situação problema de hoje. Vamos ao quadro.
Então, aqui, nossa primeira situação, problema, o professor de Sofia atribuiu aos seus alunos, nesse curso de especialização, a tarefa de realizar uma apresentação sobre um dos postulados de Saussure. Como o curso de Sofia tem como alvo professores como ela, o professor solicitou que os exemplos trazidos fossem de sala de aula. Sofia, portanto, deparou-se com a responsabilidade de explicar o conceito de valor linguístico. Para que Sofia possa explicar o conceito de valor linguístico, ela precisou reler toda a teoria da aula, assim como você, para participar da nossa teleaula de hoje, já realizou a leitura da unidade para que nós possamos trazer as discussões agora. E aí, ao reler a teoria da aula, Sofia lembrou de uma dúvida de um de seus alunos, que não conseguia entender por que em inglês ele deveria utilizar palavras diferentes como sheep e mutton para se referir ao que em português ele só diria carneiro. Então, para responder a este questionamento do seu aluno, nós vamos precisar acionar alguns conhecimentos. Vamos ter que voltar na teoria de Saussure. Então, Saussure vai nos trazer a ideia do signo. Então, a língua aí é compreendida enquanto um sistema. Esse sistema possui o signo linguístico, que é composto do seu significado e do seu significante. Além dessa dicotomia do signo linguístico, lembrando que dicotomia é a divisão de um conceito em dois outros conceitos, já que Saussure vai trabalhar a todo momento com as suas dicotomias, ele vai trazer que há também a dicotomia da linguagem, já que ele divide a linguagem em langue e parole, língua e fala. Dentro da língua, já que ele vai dedicar os seus estudos à língua compreendida como um sistema, ele verifica que as análises podem ocorrer de maneira diacrônica ou sincrônica. Focando na sincronia, essas relações podem ser sintagmáticas ou paradigmáticas. Então, essas são as dicotomias trazidas por Saussure. Ao longo da sua teoria e do estruturalismo, ele vai explicar cada uma dessas dicotomias, separando-as e conceituando-as enquanto a linguagem, que é compreendida como associação da língua enquanto sistema e da sua realização, que é a fala, vai discutir sobre sincronia e diacronia, sintagma e paradigma. Você conseguiu compreender bem esses conceitos? Vamos explorar melhor cada um deles agora. Lembrando que essa disciplina possui o formato KLS, que prevê que você leia os conteúdos anteriormente à nossa aula. E caso você tenha alguma dúvida, eu peço que você já mande em nosso chat, porque nós estamos aqui com a nossa tutora à distância, Luciana, que irá nos auxiliar, já transmitindo para mim as suas dúvidas. Então, caso você tenha encontrado dificuldades em compreender essas dicotomias, já manda no chat, que nós já vamos discutindo essas dificuldades ao longo da nossa aula. Vamos conhecer, então, a primeira dicotomia trazida por Saussure. Então, nós temos aqui as diferenças entre língua e fala.
Saussure vai se dedicar à língua porque ele diz que a fala é muito abrangente, já que ela necessita do indivíduo para que ela ocorra. Então, ele dirá que os dois objetos, língua e fala, estão intimamente ligados e se sobrepõem um ao outro. E é com a junção desses dois objetos que nós temos a nossa linguagem. Nada entra na língua, nada entra no sistema, na estrutura da língua, sem antes ter passado pela fala. E todos os fenômenos evolutivos têm sua raiz na esfera do indivíduo. Então, os primeiros fatos que ocorrem na fala, primeiro eles vão ocorrer na fala para que depois eles sejam transmitidos, sejam inseridos na língua. Então, Saussure compreende a língua enquanto um sistema, uma caixinha toda fechada, apesar de social, não precisa do indivíduo para que ocorra. O inverso nós já temos na fala. A fala só é realizada através do indivíduo. Ela necessita do ser humano para que ela ocorra. Então, essa é a principal distinção entre língua e fala. Vamos voltar ao quadro. Então, Saussure vai dizer que língua e fala unidos possibilitam a nossa linguagem, estabelecem a nossa linguagem. E aí ele vai diferenciar esses dois termos. Então, a língua para ele é social e convencional. Então, há uma convenção para se estabelecer a estrutura dessa língua. Como ela é fechada, um sistema que não sofre interferências do social, não sofre interferências da comunidade, será retratada como homogênea. Não há uma mistura, ela é pura. Lembrando da importância da pureza da linguagem, desse purismo que se buscava desde a antiguidade. Será classificada enquanto psíquica porque está relacionada com os aspectos mentais e faz parte do acervo linguístico existente na massa, então na maioria e na população, sendo totalmente externa ao indivíduo. Novamente a marcação de que a língua, esse sistema, não precisa do indivíduo para que ela se realize. Já a fala ela é individual. Então nós podemos escolher, nós temos um acervo muito grande de escolha. Então eu posso classificar como: eu tenho uma casa, você pode dizer que você tem uma moradia. Então isso é individual ao falante. Como há diversas possibilidades, ela será heterogênea. Nós vamos identificar mudanças. Classificada enquanto psicofísica, porque apesar de mental, ela também é material. Ela acontece, ela se realiza. E o falante possui atos de escolha que estão ligados à sua inteligência, estando a fala relacionada ao indivíduo. A fala necessita do indivíduo para que ela ocorra, para que ela se materialize. Então, essa é a principal distinção nessa primeira dicotomia de Saussure que nós acabamos de verificar, a junção de língua e fala que vão aí promover a nossa linguagem. Então, quando nós falamos, nós estamos nos utilizando da fala e também do sistema
linguístico para realizarmos a nossa linguagem. Então, ele sempre vai trabalhar com esses dois conceitos, discutindo esses dois conceitos para materializar um conceito maior, que seria, nesse caso, a linguagem. Então, a linguagem, a língua, ela pode ser caracterizada, pode ser analisada de maneira diacrônica ou sincrônica. Vamos conhecer a próxima dicotomia de Saussure? Então, Saussure vai trazer aqui, nessa dicotomia, a distinção entre diacronia e sincronia. Então, os estudos diacrônicos referem-se às relações entre os termos sucessivos de uma língua que substituem uns aos outros no tempo. Então, quando eu estou realizando uma análise da linguagem e eu me preocupo em como essa linguagem era desde a antiguidade até os tempos atuais, eu vou analisar todo esse percurso, eu estou realizando uma análise diacrônica da linguagem. Eu estou me preocupando com todas as realizações que ocorreram ao longo do tempo. Essa preocupação com a linguagem será realizada através dos estudos da diacronia. Vamos ao quadro. Assim, no curso de Linguística Geral, nessa obra, Saussure dirá que tudo que é diacrônico na língua não o é senão pela fala. É na fala que se acha o germe de todas as modificações. Cada uma delas é lançada a princípio por um certo número de indivíduos antes de entrar em uso. Então, um grupo de indivíduos começa a fazer o uso de determinada expressão, de determinado conceito. Esse conceito ele passa a ser associado, passa a ser divulgado, um grupo maior começa a utilizar na fala e aí nós teremos a sua aplicação na língua. Então, tudo ocorrerá primeiro na fala e é possível compreendermos os mecanismos que ocorrem na fala através desse estudo no tempo da linguagem, através desse estudo diacrônico. Diferentemente disso, nós vamos ter na sincronia um outro estudo relacionado à linguagem. Vamos conhecer esse estudo. Então, nós temos aqui que o objeto dos estudos sincrônicos é o estabelecimento dos princípios fundamentais de todo o sistema idiosincrático, dos fatores constitutivos de todo o estado da língua. Então, idiosincrático está relacionado à maneira de ver, de sentir e de reagir de cada um, de cada indivíduo. Então, se na diacronia nós realizávamos um estudo ao longo do tempo, na sincronia nós vamos realizar um corte. Então, nós vamos fazer um recorte desse tempo. Como um exemplo, eu trouxe aqui a relação dos estágios da pronominalização de vossa mercê, que hoje nós temos no português brasileiro o você. Se eu, pesquisadora da linguagem, vou me dedicar a um estudo sincrônico, vou verificar que antes era mercê, modificou para vossa mercê e hoje nós temos o você. Então, vou realizar essa análise ao longo do tempo. Se o meu objeto ele é sincrônico, eu só vou analisar o uso do você. Não me importa como era antes, qual era o termo utilizado no passado, como a sociedade analisava a linguagem. Não, o meu recorte será hoje.
como as pessoas... Será que todas as regiões do Brasil utilizam o você? Então, vou voltar o meu estudo para a sincronia, a fim de verificar este estado da língua. E Saussure vai se dedicar à sincronia pensando nisso, nesse estado. E para explicar a sua escolha de não analisar a linguagem ao longo do tempo, ele traz o exemplo do jogo de xadrez, em que cada peça do tabuleiro possui um valor, e o valor está associado à posição que a peça tem no tabuleiro. O tempo não altera as regras. Eu vou analisar somente esse jogo, o jogo atual do xadrez. Por isso que ele vai dedicar os seus estudos aos aspectos sincrônicos da língua. Pensando na sincronia da linguagem, ele vai dizer que há duas outras dicotomias que precisam ser estabelecidas. Então, ele traz os conceitos de sintagma e paradigma. Quando eu digo que trata-se de uma relação sintagmática, eu estou pensando na linearidade dos fatos, na linearidade da estrutura da língua. Quando eu penso nos aspectos paradigmáticos, eu estou pensando na associação que eu consigo fazer desses aspectos da linguagem. Tanto sintagma quanto paradigma são categorias pedagógicas para a compreensão do fenômeno da língua. Então, vamos analisar cada um desses fenômenos separadamente. Então, as relações sintagmáticas que estão relacionadas com a linearidade da estrutura da língua faz parte do eixo das combinações. Estão presentes na cadeia da fala. Então, tais combinações que se apoiam na extensão podem ser chamadas de sintagmas. De um lado do discurso, os termos estabelecem entre si, em virtude de seu encadeamento, nas relações baseadas no caráter linear da língua, que exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo. Então, essa linearidade, se nós imaginarmos na estrutura da nossa língua, eu digo, hoje eu estou dando aula. Então, há uma sequência dos elementos na frase. Há uma linearidade. Eu não consigo pronunciar dois termos ao mesmo tempo. Eu vou me utilizando dessa linearidade para construir a estrutura da minha frase. Então, as relações sintagmáticas, elas vão respeitar essa linearidade. E há uma ordem para que elas aconteçam. Então, é bem importante que você associe que os sintagmas são lineares. Vamos voltar ao quadro. Então, nós temos aqui alguns exemplos de relações sintagmáticas que podem estar nos níveis fonético, morfológico e também sintático. Então, nós vamos ver aqui o exemplo do fonético. Então, nos elementos nós temos um fonema, que trata-se da unidade sonora. No exemplo, nós temos casa. Então, nós pronunciamos um fonema após o outro. Nós pronunciamos esses fonemas, então, C-A-S-A. Não podemos pronunciar dois fonemas ao mesmo tempo, nem inverter a ordem desses fonemas, porque a inversão não me trará o sentido de casa. Por isso, a questão da linearidade.
Diferente do sintagma, no paradigma nós vamos ter as associações. Nós vamos realizar relações mentais. Então, capta a natureza das relações que os unem em cada caso e cria com isso tantas séries associativas quantas relações existam. Então, quando eu estou falando dos paradigmas, eu estou pensando nas diversas possibilidades que eu tenho. Então, aqui a palavra ensinamento. Eu posso pensar, ensinar, ensinemos, com relação ao verbo. Posso pensar no seu sentido de aprendizagem, de educação. Posso pensar em um ensinamento lento, elemento, vento. Então, todas essas construções, todas essas possibilidades da língua serão as nossas relações paradigmáticas. Então, você pode dizer, após essa aula, eu vou a uma festa. Após essa aula, eu vou ao aniversário da minha amiga. Após essa aula, eu vou a uma... Pensando aí, eu vou a um evento. Então, todas essas possibilidades associativas estão relacionadas aos paradigmas. Então, festa, aniversário da minha amiga, evento, são diversas possibilidades que a língua possui e que eu posso realizar mentalmente essas relações. Eu posso associar, posso realizar escolhas. Então, essas escolhas, essas possibilidades são chamadas de relações paradigmáticas. Vamos voltar ao quadro. Então, nós estamos falando de todas essas associações. Na nossa situação problema, nós precisávamos falar a respeito do princípio de valor. Então, Sofia precisava explicar esse princípio de valor. Então, o valor do signo é o fato dele ocupar um único lugar na língua, que o signo linguístico, ele é o que o outro não pode ser. Então, esse é o princípio do valor linguístico. Para que você pudesse compreender e auxiliar Sofia a resolver este problema, você precisava conhecer as dicotomias de Saussure, tirar as dúvidas e compreender as diferenças entre esses termos para compreender o valor do princípio linguístico para agora resolver essa nossa primeira situação problema. Então, nós temos aqui que a Sofia precisava explicar o porquê que em português nós só utilizamos carneiro e em inglês nós temos dois termos, sheep e mutton. Então, ela precisa trazer a explicação da questão do valor linguístico. Então, não podemos pensar num signo isoladamente. Devemos, então, sempre pensá-lo em constante oposição. Essa oposição são as dicotomias a todos os outros signos da língua. No exemplo de Sofia, carneiro em português tem a mesma significação, tanto de sheep quanto mutton, porque, porém, nós vamos verificar aqui que carneiro não tem o mesmo valor. Então, apesar do mesmo significado, o valor linguístico é diferente. Então, nós vamos ter que o valor de sheep, que seria o animal carneiro em inglês, é dado pela oposição existente nesse idioma de mutton, que seria a carne do carneiro. Então, essa oposição não ocorre nem em português, nem em francês. Por quê? Dizem que o signo é o que o outro não é.
Então, está relacionado ao fato de nós termos dois elementos que possuem significados semelhantes, mas valores diferentes. Sofia conseguiria explicar ao seu aluno esse conceito do princípio do valor linguístico. Então, através dessas discussões trazidas por Saussure, das suas dicotomias, das suas divisões, é que você conseguiria resolver essa situação-problema. Então, agora você verá um vídeo para que nós possamos conhecer a nossa segunda situação-problema de hoje. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, na linguagem, há diversos níveis de análise. Pensando nos diferentes níveis de análise linguística, convido você agora a conhecer a nossa segunda situação-problema. Então, nós temos aqui que Sofia começou a estudar alguns conceitos básicos de fonética e fonologia, como fonemas e traços distintivos. O bom dessa nossa segunda situação-problema é que você acaba de ter a disciplina de fonética e fonologia com a professora Juliana. Então, eu acredito que os conceitos de fonemas e traços distintivos ainda estão bem frescos na sua memória. Afinal, semana passada você realizou a prova de fonética e fonologia. Então, essa situação-problema deve ter sido um pouco mais fácil de solucionar. Vamos falar então a respeito dos fonemas e dos traços distintivos? Nós temos nessa situação-problema a questão da fonética. Então, nesta prova, uma das questões consiste em escolher uma palavra qualquer para explicar a noção de que traços distintivos produzem fonemas diferentes. Com isso, Sofia se lembrou novamente do questionamento de uma de suas alunas, a Suzana. Suzana queria discutir a respeito dos diferentes sons da língua. Na ocasião, ali em sala de aula, Suzana perguntou a Sofia como era possível o seu nome ser escrito com 2 S's e o primeiro ter som de S e o segundo parecer de Z. Então, Suzana, como ela conseguiria explicar essa relação? Então, nós vamos trabalhar aqui com a ideia de traços distintivos. Com relação, só voltando um pouquinho ao questionamento, da diferença entre significado e valor linguístico, é que o valor linguístico ele estará atrelado a todo o signo linguístico. E o signo linguístico ele é composto tanto do seu significado quanto do seu significante. Não podemos dissociar esses termos para falarmos sobre o valor linguístico. Pensando nessa ideia de signo e valor linguístico, vamos tentar responder agora quais são os motivos, qual tipo de análise pode me mostrar o porquê o S por vezes tem som de S e às vezes pode ter o som de Z? Vamos verificar então agora os estudos a respeito dos níveis de análise linguística.
Temos aqui André Martinet. Então, André Martinet, ele vai trabalhar na hipótese funcionalista. Então, Saussure, ele é do estruturalismo, Martinet também, mas na vertente funcionalista da linguagem. Então, ele vai trabalhar com a ideia da dupla articulação, que consiste em uma organização da linguagem humana em que todo enunciado irá se articular em dois planos, sendo o plano das unidades significativas presentes na primeira articulação e do plano das unidades distintivas ou fonológicas, classificada como segunda articulação. Então, a articulação podemos compreender como esse desmembramento em partes menores para nós estudarmos a nossa língua. Então, a dupla articulação é uma característica da linguagem humana. Quando nós falamos a respeito da comunicação animal, verificamos que os animais apenas se comunicam. Já o homem consegue interagir, consegue utilizar a sua linguagem para agir sobre o outro e também convencê-lo sobre determinados aspectos. Então, o fato de as línguas serem duplamente articuladas revela uma economia que beneficia seus falantes, pois evita uma sobrecarga na memória. Pensando nessa economia e também na sobrecarga da memória, nós vamos verificar que essa economia refere-se a quando nós vemos algumas palavras com terminações em A, com um morfema terminado em A, conseguimos relacionar que trata-se de uma palavra no feminino. Algumas palavras terminadas em S identificamos como marca de plural. Então, nós realizamos algumas associações e economias da linguagem por isso que nós temos essa dupla articulação. Já imaginou se sempre nós tivéssemos essas oposições? Então, nós temos menino, menina. Pela terminação, conseguimos identificar se é masculino ou feminino. Não precisamos ficar pensando sempre em égua, cavalo, que já é diferente. Então, essa dupla articulação possibilita essa economia da linguagem. Vamos conhecer melhor essa dupla articulação da linguagem. Então, nós temos aqui no quadro que a primeira articulação está relacionada às unidades mínimas significativas, que são os monemas. Possuem infinitas possibilidades de significação. Segmentam-se aí em lexemas ou semantemas, relacionadas ou às palavras ou aos aspectos da gramática. Então, a fim de expressar os vários tons de uma cor, não precisamos criar novos signos. Utilizamos-nos dos já existentes. Então, nós falamos verde claro, verde escuro, verde bandeira, verde mar, verde musgo. Então, nos utilizamos da cor verde para tratar aí das suas variedades. Já, então, nós vamos verificar que isso trata-se dos aspectos morfológicos que possuem significados na primeira articulação. Na segunda articulação, que estão os fonemas, que são limitados em números e formadores do sistema, você deve ter visto na sua disciplina de fonética e fonologia que há aí uma quantidade exata de fonemas. Então, essas unidades sonoras são totalmente desprovidas de qualquer sentido. Só o fonema, ele não possui sentido. Ele precisa ser combinado
com os monemas, com os significados presentes na primeira articulação, para que nós possamos compreendê-los. Então, nós vamos ter aqui que para formar todas as palavras de nossa língua, recorremos sempre ao mesmo conjunto de fonemas e os reutilizamos com as mais variadas combinações, já que os fonemas eles são limitados. E aí nós temos algumas combinações aqui, como Roma, ramo, Davi, vida, belo, bole, talo, lota. Então, há algumas combinações de fonemas que irão transmitir significados. Pensando nisso, vamos nos lembrar dos níveis de análise linguística. Então, há o nível fonológico, morfológico e sintático-semântico. Então, no nível fonológico, nós vamos trabalhar com os fonemas, com a relação dos sons. Então, a diferença dos sons que irá produzir a mudança de significados. Essa diferença dos sons que são chamados traços distintivos. Então, nós falamos bota e pota. Há uma diferença. Uma vogal ela é sonora e a outra ela é surda. Então, não há um som. Com relação à morfologia, conseguimos verificar através do modo verbal. Então, quando nós falamos cantamos ou menino, então essas terminações marcam o plural e marca aqui o gênero, que vai marcar essa questão do gênero masculino. Quando nós estamos pensando na questão sintática com seu significado, nós temos o caçador matou o leão, então quem matou o leão foi o caçador, ou podemos ter o leão matou o caçador. Então nós temos um outro sujeito. Estes são os níveis de análise linguística: fonológico, morfológico e sintático-semântico. Aí nós temos algumas considerações sobre esse aspecto. Então, uma língua é um instrumento de comunicação, segundo o qual, de modo variável de comunidade para comunidade, analisa-se a experiência humana em unidades providas de conteúdo semântico e também de suas expressões fônicas, que são aí os monemas. Essa expressão fônica articula-se, por sua vez, em unidades distintivas e sucessivas, que são os fonemas, de número fixo em cada língua. Novamente, essa marcação de que há uma quantidade de fonemas presentes na língua e cuja natureza e relações mútuas também diferem de língua para língua. Pensando nessa relação do traço distintivo dos níveis de análise linguística possíveis, agora nós vamos resolver a nossa situação-problema. Vamos explicar o porquê o S, por vezes, tem som de S e por vezes tem som de Z. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui que o objetivo de Sofia era explicar o porquê que a letra S, mesmo com a grafia igual, né, em Suzana, pode apresentar sons diferentes. Então, nós vamos trabalhar nessa análise dos sons diferentes, que são esses fonemas S e Z, Suzan, os traços mobilizados. Então, tratam-se de fonemas fricativos. Esses fricativos são sibilantes, porque a língua ela faz uma curva de maneira a conduzir o som, para conduzir esse ar para a
ponta dos dentes, para a ponta dos dentes. Então, vai ter aquela fricção, por isso fricativo. Está no ponto dos alvéolos e trata-se de um fonema vozeado, o fato do S ter som de Z, vozeado, porque nós teremos um esforço. Então, o Z seria vozeado e o som de S desvozeado. Portanto, a distinção entre esses segmentos é que quando o S tem som de Z, ele é mais vozeado, enquanto com som de S ele é menos vozeado. Então, não tem aquela fricção com referência à característica de presença ou ausência da vibração na região das pregas vocais. As considerações são que o traço distintivo, o que irá distinguir, marcar a diferença desses dois segmentos, será o vozeado, já que ambos são fricativos e alveolares. O que modifica é apenas essa vibração, esse vozeado e o surdo, aí o vozeado e desvozeado. Agora você verá um vídeo e nós vamos para a nossa última situação problema da nossa aula de hoje. Estou atrasada. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Estamos a todo momento nessa nossa unidade trabalhando com as discussões trazidas pela corrente do estruturalismo. Então agora nós estávamos falando do estruturalismo de Saussure, os pressupostos de André Martinet, que nessa vertente funcionalista também segue o estruturalismo europeu de Saussure. Agora nós vamos falar a respeito de autores que são do estruturalismo, porém do estruturalismo norte-americano. Então, nós vamos verificar se eles seguirão os mesmos postulados de Saussure, se serão contrários a eles, para que nós possamos resolver a última situação-problema de hoje. Vamos conhecer a primeira situação-problema, então? Então, nós temos aqui, nessa situação-problema, que trata-se do trabalho final de uma das disciplinas desse curso de especialização, e o professor da Sofia pediu que eles desenvolvessem uma atividade escolar utilizando um conceito das teorias estruturalistas. Sofia, portanto, irá escolher, pensando no ensino e nas gramáticas escolares, ela vai trabalhar com a ideia de par mínimo e da distinção entre palavras quase idênticas, porque ela pensou depois que ela poderia aplicar esses conceitos aos seus alunos de inglês, já que a Sofia, ela leciona a disciplina de inglês. Então, nós vamos conhecer agora o estruturalismo norte-americano. Então, Saussure, ele trabalhava que a estrutura possuía uma organização, um rigor científico. A língua, ela era conforma em oposição à substância. Então, a língua era um sistema.
No estruturalismo norte-americano, nós vamos ter Bloomfield e Sapir. Bloomfield vai aplicar uma postura mecanicista, se utilizando de alguns postulados da psicologia behaviorista. Já Sapir faz parte da postura mentalista e acredita na ideia de deriva linguística. Como você pode perceber, há concepções diferenciadas dos estudos de Saussure. Então, agora eles vão continuar pensando na estrutura da língua, já que fazem parte do estruturalismo, porém vão identificar outros mecanismos, outros traços para análise. Vamos verificar cada um desses autores agora. Então, nós temos aqui que Bloomfield, ele vai privilegiar o estudo da fala, totalmente oposto a Saussure, que privilegiava o estudo da língua. Ele vai na vertente mecanicista da linguagem, porque ele acredita que há fenômenos mentais em si mesmo e que eles ocorrem por causa do comportamento humano, já que o indivíduo diz cadeira ao ver uma cadeira, porque foi condicionado para tal. Então, ele passa a identificar outros mecanismos para explicar a estrutura da língua, já que ele considera a fala. Então, ele vai dividir os seus estudos em descritivismo, com absoluta objetividade na análise, ele não levará em consideração o seu significado, a semântica. Será classificado como distributacionalismo, então ele faz parte desse grupo dos distributacionalismo, porque ele vai estudar a estrutura, dizendo que uma palavra sozinha ela não emite significados. Então, os princípios que regem os sistemas são distribuídos pelas unidades que o compõem. Ao apresentar uma visão diferente da de Saussure, nós vamos verificar que há alguns aspectos que são iguais, que eles trabalham na mesma vertente, como tanto Saussure como Bloomfield vão analisar o aspecto da língua sincronicamente nos 3 níveis de análise, fonológico, morfológico e sintático, verificando a posição estrutural que irá definir a sua unidade. Possuem características diversas, mas também muitas características em comum. Bloomfield se dedicará à fala e ele diz que a língua, portanto, é um conjunto de combinações. Já Sapir, quando ele publica a sua obra Uma Introdução ao Estudo da Fala, ele diz que as pessoas, ao pensar, deslizam para um fluxo silencioso de palavras que servem como cápsulas de pensamento que contêm milhares de experiências distintas. Por isso, ele afirma que a língua configura o pensamento. A linguagem ela é adquirida e a língua configura o pensamento. Juntamente com Orff, Sapir ele vai trabalhar com a hipótese de que cada língua segmenta a realidade à sua maneira. Então, dependendo da realidade, a língua será modificada. Então, a linguagem ela é influenciada pela forma que os indivíduos pensam. Então, a língua configura como pensamos,
Por isso que pessoas que dominam línguas diferentes veriam o mundo de formas diferentes. E aqui nós temos essa concepção da linguagem enquanto a linguagem sendo vista como pensamento. Worf, portanto, recusava a ideia de uma gramática universal, já que depende aí da visão, pode haver uma modificação, dependendo. Por isso que ele afirmava que não existia uma gramática universal. Pensando nas possibilidades de alteração, irá surgir a ideia da deriva linguística, que é quando eles passam a acreditar que existe uma variabilidade das línguas e essa variabilidade é um fenômeno natural da linguagem. Todas as línguas apresentam fenômenos diversos, portanto, não haveria a necessidade de controlar os processos de variação. Então, você começa a perceber que nesses estudos do século XX, já com o estruturalismo norte-americano, que nós vamos ter uma preocupação com a fala, começam a identificar que, dependendo de onde esse indivíduo está inserido, pode haver modificações na linguagem, começam a acreditar nessa variabilidade linguística, num fenômeno que demonstra a variação, aspecto totalmente diferente dos estudos, das análises realizadas desde a antiguidade. Então, antes havia a necessidade de se manter a língua pura, a língua sem interferência, esse sistema único, fechado. Agora, a partir do século XX, nós já passamos a identificar fenômenos que demarcam que a língua ela não é tão pura assim, que há fenômenos que colaboram para a sua variabilidade e que não há motivos para se manter esse purismo da língua. Vamos continuar no quadro. Então, nós temos aqui algumas aplicações importantes dessa abordagem estruturalista no ensino de língua portuguesa. Um aspecto bem relevante, pensando no purismo linguístico, seria a gramática. Então, a gramática, desde os romanos, ela era normativa e pretendia manter a língua intacta. Said-Ali, gramático brasileiro, defende que a língua portuguesa poderia admitir pelo menos duas normas diferentes, uma portuguesa e a outra brasileira. Então, começamos a identificar que há diferenças entre os aspectos postulados na nossa gramática, a fala dos brasileiros. Por isso, poderíamos trabalhar com pelo menos duas normas diferentes. Pensando ainda no ensino de língua materna, essa influência do estruturalismo, ela ainda permanece e era até a discussão que nós tínhamos em nosso fórum. Toda língua tem uma gramática própria, da qual estudamos a relação de estruturas e não mais um conjunto de regras a serem seguidas. Esse conjunto de regras a serem seguidas é o que estabelece a gramática normativa. E aí, para nós resolvermos essa situação, problema, como um tema da sua aula, que Sofia queria trabalhar a ideia de par mínimo e também de distinção entre as palavras quase idênticas, ela poderia elaborar, primeiramente, apresentar aos alunos exemplos de palavras que seriam idênticas na língua, mas que se modificam por causa do som. Com isso, ela poderia explorar quais são outras palavras possíveis diferentes de porco e porto, que pudessem ser alteradas através do som. Aí, no terceiro passo,
ela iria explicar que nem todas as mudanças de som provocam uma alteração na palavra, como vemos no exemplo anterior, de porco e porto, para que se pudesse concluir dizendo que nem todas as mudanças que pensávamos ser únicas realmente são, introduzindo o conceito de metafonia no português. Então, o par mínimo ocorre quando em uma palavra nós podemos trocar um fonema por outro, formando uma outra palavra com significados diferentes. Então, nós temos aqui, trocamos o fonema C por T e temos outra palavra, outro significado. Essa é a ideia do par mínimo. E aí, a distinção de palavras quase idênticas, mas que podem ser alteradas por causa do som, essa metafonia, que é um fenômeno fonético e fonológico que está relacionado à alteração do timbre de uma vogal. Então, nós alteramos o timbre. Ovo, ovos. Então, há uma alteração no timbre dessa vogal. Então, Sofia conseguiria resolver, elaborando essa proposta de aula, trabalhando com os conceitos de par mínimo, que vem atrelada aos estudos do estruturalismo norte-americano, e demonstraria aos seus alunos que, dependendo da troca do fonema, nós temos uma outra palavra com um outro significado. Ao resolvermos a nossa terceira situação-problema, agora você verá um vídeo para que nós possamos voltar e discutir um pouquinho mais a respeito dessa nossa unidade de hoje. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Pensando nas 3 situações-problemas trabalhadas na unidade de hoje, eu trouxe alguns questionamentos para que nós possamos aí ampliar as nossas discussões. Lembro que você pode mandar as suas dúvidas, aproveite o momento. Caso eu não consiga responder agora na nossa teleaula, vou responder no nosso chat atividade. Então vamos lá conhecer esses questionamentos. Então nós temos aqui, pensando nessas discussões do estruturalismo, da concepção trazida por Saussure, relacionada ao aspecto, a como ele verifica que é a língua, qual a importância em se compreender o percurso histórico dos estudos da língua e suas diferentes concepções? Qual é a importância de você, futuro profissional de letras, compreender esse percurso? A compreensão desse percurso é fundamental para que você consiga verificar que a maneira, o método utilizado ainda hoje nas aulas de língua portuguesa tem interferência das análises, dos estudos da linguagem desde a antiguidade. Então, sempre se buscou um purismo da língua. Sempre trabalhou nessa ideia de que há uma língua certa e uma língua errada. Então, é importante que você compreenda todas essas concepções, todas as alterações que foram sofrendo nas correntes linguísticas. Afinal,
nós conseguimos verificar que os estudos de Saussure foram fundamentais para que a linguística tornasse ciência e também para que os estudiosos posteriores conseguissem compreender a sua teoria e modificá-la. E também analisar outros aspectos, buscar outros fenômenos, olhar não só a língua como um sistema, mas também a fala e a interferência dessa fala na língua, a interferência na linguagem que nós temos hoje. Vamos voltar ao quadro. O ensino de língua portuguesa na escola não segue mais os estudos da gramática normativa? Será que os estudos de língua portuguesa não estão mais atrelados a essa corrente estruturalista que analisa a estrutura, se preocupa com os elementos da frase, deixando totalmente de fora o indivíduo, a sociedade, todos os aspectos que podem influenciar? Vocês responderam no nosso fórum de discussão da unidade 2 que muitas vezes ainda é verificada que a gramática normativa prevalece. Por isso que é tão importante compreender que ela prevalece e que essas discussões são de muitos anos atrás. E ainda assim, nós temos a gramática normativa em sala de aula. Então, de que maneira é visto pelos diversos segmentos da sociedade brasileira a ideia de deriva linguística? Será que somente os professores de língua portuguesa, alguns professores, possuem dificuldades em se trabalhar com a diversidade da língua? Ou será que a sociedade como um todo vê ainda dificuldades em compreender que a nossa língua ela é heterogênea? Há diversos aspectos da sociedade, principalmente aí a mídia, que trabalha com o purismo linguístico. Tanto que alguns atores precisam fazer cursos direcionados para tirarem as suas marcas características, para que não seja identificado a região do país que ele pertence, porque ainda não é aceito muito bem essa ideia da diversidade da língua. Vamos ao último questionamento. E os conceitos certo e errado foram abolidos? Ainda não. Ainda continuamos com a concepção de que há uma língua certa e a outra errada. Por isso que esse estudo desse percurso é tão fundamental para você, futuro professor de língua portuguesa. Espero você agora na nossa aula atividade e até a próxima. Pelo amor de Deus, hein, Paulo?